Agora sim, né? Agora sim. Então, boa noite, todos bem-vindos. Falar sobre um assunto hoje que eu gosto bastante de falar, que é sobre escolher para quem a gente quer vender, né? Muitas vezes a gente fica num impasse achando que é o cliente que tem que escolher a gente, né? A gente tem que fazer o doce e esperar o cliente vir e descobrir a gente e escolher o nosso doce, porque o nosso doce é maravilhoso, é de muita qualidade, porque a gente estudou muito e faz o doce muito melhor do que as outras confeiteiras do bairro, e que naturalmente as pessoas vão saber disso e vão, vir até nós. Mas não é assim que acontece, né, na prática. Na prática, o que que a gente tem que fazer? E que bom que a gente pode fazer isso, né? A gente escolhe para quem a gente quer vender, e a partir disso, a gente vai tomar as ações necessárias para que esse público, sim, que a gente quer, nos conheça e venha até nós e feche pedidos e a gente consiga vender, né? Então, hoje, o nosso tema é para quem vender? Para quem vender? E tem muitas opções, né? Já só falando de confeitaria, já deixando aqui bem no nosso nicho, quantas opções nós temos, né, para escolher aí? A gente tem delivery, a gente tem pronta entrega em casa, né, sem ser no iFood, nas plataformas. A gente tem público de casamento, público de festa infantil, corporativo. A gente tem a opção de revenda, né? De ter pontos de venda. A gente tem a opção de vender doces de baixo custo. Tem muitos, né? Muitas opções. De kits, a gente pode se especializar em vários tipos de público. E como que a gente vai escolher, né? Se na verdade a gente acha assim que todo mundo consome doce, não é melhor eu ter mais gente que quer o meu doce? Na verdade, a gente escolher pode ser um pouco contraintuitivo, né? Parece que a gente está limitando, mas na verdade a gente está ampliando o nosso Tadinha. alcance, uma vez que a gente dá um tiro certeiro em uma direção só, do que ficar fragmentando a nossa energia, tentando agradar a todo mundo, Foi e a gente não baleada. consegue se conectar Um com, mês internado. né? Então, hoje, dia 2/9, eu fiz nesse formato, de forma de um documento, que depois, assim que acabar aqui o nosso encontro, eu já consigo colocar lá na plataforma, né, do clube. Então, achei que ficou mais prático assim, mais fácil para vocês visualizarem também do que um monte de slide. Então, hoje, para quem vender? Primeiro passo, o que é, Será que ela vai? né? O que é um público-alvo? O público-alvo é um segmento de consumidores Ah, ou de negócios, com características semelhantes e que têm necessidades e desejos comuns, que podem ser atendidos pelos produtos ou serviços de uma empresa específica. Então, essa é uma definição de público-alvo. Por que fica mais fácil para a gente quando a gente tem um público definido? Porque a gente vai conhecer essas características, necessidades e desejos dessas pessoas. E é tudo muito parecido. Então, quanto mais a gente conhecer daquele. Pê, fecha seu microfone, Pê, por favor. Aí daqui a pouco eu abro para todo mundo, para a gente conversar. Deixa eu fechar aqui. Consegui. Não me deu, com Fechou? certeza. Se já. Então, quando a gente conhece essa pessoa que a gente vai vender, a gente sabe exatamente o que ela quer, a gente sabe exatamente o que ela deseja, a gente conhece as características que são muito similares. Então, isso faz com que eu consiga realmente atender esses desejos e necessidades e eu consigo ser mais assertiva. Então, agora que a gente já entendeu o que é público-alvo, a gente tem que entender por que a nossa empresa existe.
Toda empresa, a não ser que seja uma empresa filantrópica, ela tem a missão de gerar lucro. A empresa existe para gerar lucro, né? Como que a gente vai gerar lucro na nossa empresa? Gerando vendas. Para eu ter vendas, eu preciso ter pessoas que vão comprar os meus produtos. Então, a empresa existe para gerar lucro. E eu cheguei nesse ponto, né, que para mim, depois que eu entendi isso, eu falei, meu Deus, como eu não pensei nisso antes, né? De ter esse público-alvo. Porque eu comecei na confeitaria tem 16 anos, acho que todo mundo aqui já sabe, né? Mas até 5 anos atrás, eu patinava. Eu errava, acertava, tinha lucro, não tinha, tinha vendas, não tinha. Depois que eu escolhi ter um público-alvo, tudo mudou na minha vida, tudo. Eu tive mais estabilidade, eu tive mais tranquilidade para saber o que fazer, para não ser uma confeiteira maravilha, né, que faz de tudo. Eu entendi o que eu tinha que fazer, eu consegui me posicionar, eu consegui ter mais vendas, eu consegui ter mais lucro, mesmo trabalhando sozinha. E foram 5 coisas que eu estruturei, que dá trabalho no começo, mas depois você vê a liberdade que é, porque você faz uma vez e não tem mais que pensar nisso, a não ser que você mude o nicho da sua empresa, tá? Então, esses 5 pilares são público, produto, posicionamento, promoção, que é a divulgação, né? E processos. Então, vejam, público está em primeiro lugar, porque o público que eu escolho trabalhar vai me ajudar a definir todo o restante, todas as normas, todas as ações, todo o investimento, tudo que eu tiver que fazer na minha empresa vai ser definido pelo público. E depois eu vou dar alguns exemplos, vocês vão ver que fica claro, né? Geralmente na confeitaria, a gente começa pelo produto, né? Eu comecei pelo produto também, comecei fazendo pão de mel. E a gente tem essa tendência a começar pelo produto. Mas, assim que a gente toma consciência de que quem vende, vende para alguém, né? A gente vê como faz muito mais sentido a gente escolher o público. Por quê? Eu, por exemplo, escolhi o público de casamentos, por alguns motivos que eu vou listar para vocês. E aí, a partir daí, ficou muito mais claro, inclusive, eu escolhi qual produto eu vou produzir. Por exemplo, tem a moda do bolo vulcão. O meu público é casamento. Vai fazer sentido para mim entrar nessa moda? Não. Então, paz, tranquilidade, não preciso aprender a fazer bolo vulcão para entrar na moda. Continuo com a minha empresa, com meus pilares do jeito que foram estabelecidos. Tudo que eu fizer, eu vou mexer com promoção, como eu vou divulgar os meus produtos. Se o meu público é casamento, eu vou ter certas ações. Se o meu público é food, eu vou ter outras ações. Se eu vou fazer um investimento, por exemplo, uma vez, né, estava fazendo a mentoria com a Adriana e ela me falou que queria, o foco dela, o público-alvo dela seria revenda. Ela fazer os macarrons e ter pontos de venda para revender esse produto. Só que daí ela fez um investimento que ela comprou a impressora para personalizar os macarrons. Daí eu falei, você percebe que não faz sentido o investimento que você fez? Se o seu público é revenda, que vai ser todos iguais, né? Porque daí você vai no volume, na escala, não faz sentido você fazer um investimento alto em um equipamento que vai ser para personalizar, para vender no 1 a 1. Então, a gente tem que ter clareza de quem é o nosso público para ter clareza de qual investimento fazer, quais ações tomar, né? Por que escolher um público específico, né? A definição de quem é o público-alvo é um dos passos mais importantes para que um empreendimento possa ser bem-sucedido, como eu já dei esse exemplo aqui, vai direcionar até mesmo os seus investimentos, né?
O público-alvo se refere a uma parcela da sociedade para a qual um modelo de negócio direciona esforços e ações de marketing e de vendas, a fim de comercializar suas soluções e desenvolver um relacionamento. Então, eu vou direcionar toda a minha energia para aquelas pessoas. Se chegar outras pessoas, meu público é de casamento, se chegar alguém querendo comprar macarrons para aniversário, eu não vou atender? Claro que vou. Eu vou atender todo mundo que quiser comprar. Mas a minha energia, o meu foco vai ser para aquelas pessoas que eu defini, tá? O público-alvo é aquele que está mais propenso a se identificar com a proposta de valor da sua empresa, justamente por possuírem determinadas características que estão alinhadas à solução oferecida. Fica claro isso para vocês, gente? A partir do momento que eu escolho um público-alvo e todas as minhas ações vão ser direcionadas para esse tipo de pessoa, vai ser muito mais fácil dar match, né? E tudo que eu estou falando aqui para vocês é de forma simplificada, né? Nós somos uma empresa, na maioria das vezes, de uma pessoa só, no máximo duas, ou três, vai, no máximo. E geralmente a gente trabalha em casa, né? Então, tudo que eu falo para vocês, tudo isso daqui é conceito de empresa mesmo, mas é tudo feito de forma simplificada, de forma que a gente consegue realmente fazer, tá? Porque se eu fiz, vocês também conseguem, né? Porque somos todos iguais e é uma coisa que a gente faz para a gente mesmo, tá? A paz, a tranquilidade, o menor esforço que a gente tem depois que define tudo isso é impressionante, tá? Quais são as características importantes? Por que não abaixa isso? Quais são as características importantes que eu tenho que definir no meu público-alvo, né? Tem algumas características. Mi, você tem dificuldade de definir o público-alvo porque não conhece o tipo de público. Eu escolhi casamento, eu vou falar para vocês por quê. E isso me ajudou, né, a definir quem era o meu público. Eu queria trabalhar, como até fiz um post, né, esses dias aí no Instagram, o esforço de vendas que você tem para atender um público que uma pessoa que vai comprar 5 macarrons, gente, às vezes é mais trabalhoso do que uma pessoa que vai comprar 200. Fala a verdade. Não tem aquele cliente que é cri-cri, que quer comprar 5 macarrons, um de cada cor, um de cada sabor. E às vezes aquele cliente que vai fazer uma festa, que vai fazer um corporativo, que vai fazer um casamento, uma debutante, quer 200 da mesma cor e pronto, e do mesmo sabor. Então, esse esforço de vendas, eu sei que é trabalhoso. Eu quero ter o menor esforço com o maior lucro. Então, eu quero trabalhar com grandes encomendas. Isso foi uma coisa que é um ponto importante na minha escolha. Outro ponto importante na minha escolha, eu não gosto de trabalhar com pronta entrega. Eu me sinto ansiosa, tá? Por mais que a gente tenha aí congelamento, descongelamento, que a gente pode trabalhar dentro de uma margem de segurança, eu não gosto de trabalhar com pronta entrega. É uma coisa que você vai ali no picado, e eu até estou com um projeto aí de abrir a minha loja no iFood, fiz o cadastro e tudo para poder passar essa experiência para vocês, mas é uma coisa que para mim não é tão interessante. Então já foi outra coisa que eu eliminei. Outra coisa importante para mim é ter uma certa estabilidade. Eu queria ter uma certa, claro que quem é empreendedor, é como diz o Flávio Augusto, na estabilidade não existe, mas eu queria ter uma certa previsibilidade. E eu vi que o mercado de casamentos, as pessoas compram com meses de antecedência, pagam antecipado, então eu tenho zero calotes, né? Porque a pessoa paga tudo antes. Eu tenho no contrato que ela tem que pagar até uma semana antes da festa. Então eu não tenho essa preocupação. Eu posso parcelar até o dia da festa, então eu vou ter aquele valor mensal para receber, eu posso contar com aquilo. E eu tenho previsibilidade de produção, porque como a pessoa encomenda com antecedência, eu não tenho aquela encomenda de última hora. Às vezes tem, mas daí eu tenho a opção de aceitar ou não, né? Então, essas coisas para mim foram determinantes para escolher casamento. Foi o público que eu achei
que mais se encaixou no que eu queria. Outra coisa, já trabalhei muito com doce personalizado infantil, já trabalhei, até gosto de inventar alguns modelinhos, mas é uma coisa também que eu não queria. Eu acho muito trabalhoso, tem que cobrar bem caro para valer a pena, fazer doces personalizados com pasta americana, formatos diferentes, essas coisas. Tem que, principalmente macarrão em formato diferente, com muitas cores, com muita decoração personalizada, tem que cobrar bem caro porque você não consegue ter a escala, né? Então, a partir do momento que você tem uma meta que você precisa vender todo mês, você que vai ter que fazer essa conta. Se eu tenho um macarrão tradicional, eu vou ter que vender 200 por semana para bater a minha meta. Mas, se for o personalizado, eu vou fazer bem menos. Então, eu vou ter que achar essas pessoas que estão dispostas a pagar pelo doce mais caro, porque é personalizado. Existem? Existem, com certeza. E também vale muito a pena. Mas não é o meu perfil. Eu não quero trabalhar com doce infantil personalizado nesse momento. Então, já é um passo para você ir pensando essas coisas. E você, Mi, que está no clube, durante essa semana toda, a partir de amanhã, todos os dias, eu vou colocar uma mini tarefa lá no clube e até no WhatsApp do clube, para quem não quiser entrar lá na plataforma, aonde você vai preenchendo essas pequenas tarefas todos os dias e depois de 5 dias você tem ali o seu público, né? O seu primeiro público ali definido, que você pode com certeza lapidar e melhorar depois, mas você já vai ter ali um início, né? Me fala se ajudou isso que eu falei, me fala aí se ajudou, tá? Algumas características importantes para a gente definir o nosso público, que vocês vão ver que, gente, é coisa simples, tá? Que é fácil da gente definir e que já vai mudar muito o nosso jogo, tá? O primeiro ponto importante. Objetivos nem digo necessidades e desejos. Então, eu escolhi o público de casamento, a necessidade dele é doces para o seu casamento, seu desejo é doces incríveis para o casamento, seu desejo é que eu seja uma profissional de confiança, que ela pode contar comigo, né? Porque vai ser daqui 6 meses, 8 meses, eu tenho que estar trabalhando com isso até lá, eu tenho que entregar, porque ela está contando com isso, tá? E eu não sei porque, gente, vocês veem que eu ainda estou aprendendo a lidar com esta ferramenta, né? Porque eu não sei por que ficou grande desse jeito. Ai, meu Deus. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai ter que conhecer essa característica do nosso cliente. Se é o doce infantil personalizado, quais são as necessidades e desejos? São mães que têm necessidades, que têm a necessidade e o desejo de ter doces infantis para decorar a mesa das festas dos seus filhos. Então, vamos pegar assim, o mais simples que vem na nossa cabeça assim logo no começo, né? E vai ser mais fácil. Ah, tá. Mas aí a gente vai ver, Mi. É um próximo passo, sabe? Como a gente chega nesse público, é um próximo passo. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. O próximo ponto importante, localização geográfica. É muito importante a gente saber onde esse cliente mora, né? Porque eu, por exemplo, moro aqui em Ribeirão Preto. Eu já atendi clientes, mesmo depois que eu moro aqui, já atendi clientes em São Paulo? Sim, mas não é o meu público-alvo. O meu público-alvo é Ribeirão Preto e região aqui. Porque aqui no interior tem muitas cidades pequenas que são ao redor da cidade que eu moro, que eu consigo atender, que vai dar 20 minutos, né, para eu entregar ou para a pessoa retirar. Então, faz parte do meu universo. Dentro de localização geográfica, eu ainda vou verificar conforme mais características aqui do meu cliente ideal, o bairro, né? Porque eu quero um cliente classe A, qual é o bairro classe A da minha cidade? Eu vou colocar isso também. Quero um cliente B, qual é o bairro que as clientes de classe média moram? Cliente C,
qual é o bairro que ele mora. Então, localização geográfica vai além da sua cidade. A gente vai segmentar mais ainda, tá? Depois, a faixa etária. Por que que é importante eu saber a faixa etária do meu cliente? Para eu saber como me comunicar, né, com ele, falar a mesma linguagem, criar empatia, criar conexão com esse cliente. Qual é a renda média mensal? Tudo isso a gente vai fazer no exercício ainda da semana, no nosso desafio. Quais são os hábitos de consumo? Aonde ele frequenta, qual shopping ele vai? No meu caso, que são noivas, né? Será que elas vão em qual salão de beleza? Será que elas vão em quais lojas para fazer uma parceria? Tudo a gente vai conhecer. Por que que é importante a gente conhecer nosso cliente? Além de ofertar o produto que realmente ele precisa, né? Que é o próximo passo, depois que a gente tem um público específico, a gente vai ter os produtos específicos para esse público. A Mi falou que tem dificuldade de achar esse cliente de casamento. A gente vai ter que ter ações de marketing, parceria, linguagem, Instagram, tudo direcionado para quem vai casar, tá? Então, vamos pensar tudo isso. E a última característica que eu vou colocar aqui para vocês é comportamento nas redes sociais. Por que que é importante eu saber como é o comportamento nas redes sociais do meu cliente? Porque eu vou saber se eu vou fazer um anúncio no Instagram, se eu vou fazer um anúncio no Facebook, se eu vou falar com ele no WhatsApp, qual é a rede social que o meu cliente está acostumado a usar. Então, é onde eu vou estar também com o meu perfil, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar essas características aqui para a gente pensar. Márcia, essa aula que eu dou na segunda-feira é aula do clube, né? Então, eu vou deixar a gravação lá no clube e eu vou fazer esse exercício, mandar todos os dias para ser preenchido lá no clube, tá? E no WhatsApp do grupo do clube. Mas dá para vocês ir anotando aí e fazer também. Gente, é tudo simples, tá? A gente não vai fazer nada mirabolante aqui. Vamos fazer algo palpável para a gente ter clareza. Ter clareza, deixa eu pôr essa frase aqui. Ter clareza sobre o público para o qual o seu negócio, vamos pensar como empresárias, se destina, é fundamental para garantir maior assertividade ao direcionar seus esforços. Gente, é muito importante isso. Para eu não ficar fazendo coisas sem necessidade. Ou, por exemplo, eu quero vender. Ué, não é que nem o Word aqui? Ele some. Eu tenho que ter clareza para direcionar os meus esforços. Por quê? De repente, eu decidi que eu quero fazer anúncios pagos no Instagram para atrair noivas. Eu quero atrair noivas para conhecer o meu trabalho e depois eu fechar mais contratos. Mas como que tá o meu Instagram para receber essa noiva, né? Eu até mostrei numa live que eu fiz, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu mostrei uma foto do meu Instagram quando eu ainda não estava com ele pronto para as noivas, mas eu queria que as noivas chegassem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, é muito. Se coloca no lugar do cliente, né? Se o seu. Olha para o seu Instagram hoje. Pensa qual é o público que você quer. Entra na sua página do Instagram e veja se você veria uma cliente, uma fornecedora, por exemplo, de casamentos no seu Instagram, do jeito que ele está hoje, né? Vamos fazer essa análise.
Ah, eu não sei onde está aqui, gente. Não estou achando minhas fotos. Minha foto está uma bagunça. Não façam como eu. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o meu perfil do Instagram, como eu já falei para vocês algumas vezes, né? Eu acho que eu vou ter que mostrar depois, porque tá. Deixa eu tirar o brilho para ver se certo. Dá para ver? Ou eu mostro depois, né? Depois que eu parar de compartilhar a tela, aí eu mostro. Eu tenho um perfil que está direcionado para noivas, que tem apenas 150 seguidores, tá? Que eu criei recentemente. Mas que as poucas postagens que eu faço, a minha biografia, os meus destaques, estão todos prontos para o meu link da bio, está tudo pronto para receber noiva, tá? Então, dentro do nosso desafio, também vamos organizar o nosso Instagram, tá, gente? Vai ter esse dia da gente organizar o nosso Instagram. Por quê? Hoje em dia, quando alguém recebe uma indicação, uma pessoa pergunta, para sua vizinha, você conhece alguém que faz bem casados? Ah, eu conheço, a Thaís faz. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Vai procurar no Instagram, né? Antigamente a gente queria saber se tem um site, né? Mas agora não, a gente quer saber se tem um Instagram e já vai lá olhar o perfil da pessoa. Se eu quero atrair noivas e essa pessoa está me indicando para uma noiva, a pessoa chega lá no meu perfil e o que que tem lá? Um monte de bolo infantil. A linguagem está correta? Não, né? Tá tendo um ruído na comunicação. Está havendo um ruído na comunicação. E a gente tem que eliminar esses ruídos. O que a gente comunica tem que ser o que a gente quer, tem que ser o que a Prefeitura, gente atrai. São Paulo. Tá, vou multar aqui só enquanto eu estou falando, tá, gente? Já já eu paro de falar, já falei bastante, né? E depois a gente abre para tirar dúvidas. Então, eu tenho que saber eu tenho que conhecer o meu público-alvo para postar, inclusive na minha rede social, o que ele deseja ver. Eu tenho que ofertar como produto para o meu cliente o que ele quer comprar, né? Nós estamos na era do cliente. O cliente é o nosso motivo de existir. Se a gente não tiver aquele cliente, não adianta a gente fazer doce para quem a gente vai vender, né? Quanto mais a gente conhecer o nosso cliente, mais a gente vai ser assertivo nas nossas ações e mais a gente vai ter resultado, né? As 3 encomendas que eu fiz a semana passada, uma foi de macarrons, de morango, outra foi de bem casados, de ninho para um casamento, outra foi de bem casados, de doce de leite, que foram inclusive para os Estados Unidos, e chegou tudo bem lá, graças a Deus, que eu estava ansiosíssima para saber o resultado. Ela me mandou hoje mensagem falando que foi um sucesso, que deu tudo certo, chegou perfeito lá, graças a Deus. Todos esses clientes vieram desse meu Instagram, que tem 150 seguidores, que tem muitas postagens lá, que se vocês olharem, não tem nem curtida, nem comentário. Todas essas métricas, na verdade, são mais de vaidade. O que importa é o nosso resultado financeiro, para isso que uma empresa existe, né? Então, depois que eu defini o meu público, que são noivas, o que que melhorou para mim? Melhorou eu saber o que que eu tenho que postar, porque antes eu não sei vocês, mas eu não sabia nem o que postar. Então, ficou mais fácil, tudo eu passo por essa peneira. Eu falo que o meu público é a minha peneira principal. Então, eu tenho dúvida se eu vou postar. Tá em alta uma música para fazer um Reels. Eu gravei aqui um pouquinho eu fazendo os meus macarrons. Eu quero colocar uma música em alta, só que é um funk, com uma letra bem, né? é, bem suspeita. Então, eu não sei se eu coloco ou não. O meu público vai gostar? O meu público consome esse tipo de música? Não, então não vou colocar. O meu público é de casamento. Está na moda, está na moda doce de pistache. Faz sentido para o meu público? Faz. Então, vou fazer uma postagem com meu macarrão de pistache, com uma decoração especial, com um doce especial de pistache, uma edição limitada de bem casados de pistache. Faz sentido eu usar essa onda. Agora, está em alta, é, como eu falei antes, bolo vulcão. Faz sentido para o meu público de casamento? Não. Então, para que que eu vou inventar isso? Não vou.
Então, o produto eu passo pela peneira, que é o público. As minhas ações de marketing eu passo pela minha peneira, que é o meu público. A minha rede social, que é a minha promoção, né, a minha divulgação, eu passo pela minha peneira, que é o público, vou deixar de acordo com o meu público. E depois, o meu passo 5, né, na minha mentoria, lá nos meus 5 pilares, é os processos. Então, eu vou ter processos de atendimento para essa noiva, eu vou ter processos de vendas, eu vou ter processos de análise, para saber, né, como que foi esse atendimento, como que foi essa atração do meu público, se eu não estou atraindo o meu público certo. Eu tô atraindo noivas, mas são noivas que não pagam o preço que eu estou pedindo, que estão achando caro. Então, alguma coisa na minha comunicação não está correta. E aonde é a minha comunicação? Principalmente na minha rede social, nas minhas embalagens, no meu logo, nas cores que eu uso, no meu posicionamento ali na rede social, né? Eu mostro fotos em um ambiente bonito, clean, né? As cores que eu uso. Tudo isso influencia na percepção de valor que o cliente tem do meu produto. Eu já tive o contrário. Aqui no condomínio que eu moro, já teve pessoas que falaram, colocaram no grupo se tinha alguém que fazia doces, e teve uma pessoa que falou para mim, eu sei que o seu é caro. Então, ela não é o meu público, eu não sou a fornecedora dela e tudo bem. Eu gostei bastante dessa percepção que ela teve do meu produto. Eu gostei realmente, porque eu não quero ser vista como mais barato. Tem problema você escolher ter uma comunicação para mostrar que você é a opção mais barata? Não tem problema, desde que você queira, né? Você que manda no seu negócio. Eu não digo nada que é certo que é errado, porque muita gente pode achar errado a escolha que eu fiz de trabalhar com casamento. Tem muita gente que prefere trabalhar com doce decorado infantil e tá ótimo. O importante é você descobrir, gente. Não tem certo e errado, tem o seu, tá? O seu público ideal. Em que, Márcia? Em que você é péssima? Conte para mim. Então, acho que eu vou só finalizar aqui, já vou abrir para a gente tirar dúvidas, que eu acho que vai ser muito, muito importante para a gente conversar, tá? Para tirar dúvidas. Porque daí a gente vai desenvolver esse olhar mais ainda. Então, você escolhe o seu público, você conhece as características dele, você escolhe, gente, literalmente, tá? Passo 1. Escolher com base no que você gosta. Lembre que a gente escolheu trabalhar com a confeitaria, a maioria, né? A maioria eu acho que foi por querer ter qualidade de vida, por querer ganhar o seu dinheiro estando em casa, muitas por não ter opção, por estar desempregada, mas ver na confeitaria essa possibilidade, né, de trabalhar de casa, de ganhar dinheiro e de ter paz. Ai, gente, olha, eu acho que não tem nada que vale mais a pena do que ter paz. Quando eu trabalhava fazendo bolo, principalmente aqui, onde eu moro, que é muito calor, eu fazia bolo de casamento até de 3 andares. E aí eu tinha que ir até o local da festa para montar. Isso tirava a minha paz, porque eu ficava muito preocupada. Eu pensava, meu Deus, com esse calor, será que o ar vai estar ligado o tempo todo? Até o final da festa, esse bolo tem que estar lindo, maravilhoso para aparecer nas fotos. E eu ficava muito preocupada. Então, era uma coisa que para mim não dava certo. E tem gente que ama fazer bolo. Então, é muito pessoal, tá? Então, escolha com base no que você gosta, tá? Eu vejo que eu dei o exemplo da Adriana. Ela queria muito ir para o público de casamento, mas ela ama fazer macarrão decorado infantil. Então, ela tem que seguir o que ela gosta, né? Eu acho que é muito importante. Passo 2, conhecer as características do seu público escolhido. Gente, depois que eu fiz isso, eu sei que dá trabalho, que não é fácil, que dá trabalho, mas depois que eu escolhi isso, para mim foi uma paz, uma paz. Postagens, Márcia, isso. Depois que você define o seu público, você vai ver que tudo melhora.
tá? Passo 3. Definir quais produtos você vai, ou mesmo que você já faz, você já está aí na pista, já está trabalhando muito. Dá uma analisada no seu cardápio, vê se você pode enxugar alguma coisa, né? Se faz sentido as coisas que você faz atualmente com o público que você está escolhendo agora. Passa na peneira, tá? Para seu público. Passo 4. Definir sua comunicação para esse público. Passo 5. Agir. Observar resultados e melhorar. Sempre a gente pode melhorar, né? Sempre a gente está estudando, está melhorando, está observando resultados e a gente só vai saber fazendo. Infelizmente, não tem como eu falar para você, olha, para mim foi a melhor coisa da minha vida trabalhar com público de casamento. Pode ser que para você não seja, mas você quer testar? Vamos testar. E aí você vai ter que ter um período para saber se deu certo ou não, né? Porque, por exemplo, se hoje em dia no seu Instagram, na sua comunicação, no seu foco, não tem comunicação, não tem público definido, tá tudo ali meio aleatório, e você vai começar a fazer um trabalho direcionado para esse público, vai demorar um pouquinho para você ter resultado, né? Não tem como, porque você vai ter que buscar as parcerias corretas com esse público-alvo, você vai ter que fazer as divulgações corretas para esse público-alvo, você vai começar a conhecer esse público, você vai fazer as postagens, vai começar a atrair, às vezes vai vir um público mais qualificado, às vezes não. Então, vai vir com o tempo, tá, gente? E é normal. Ter aí um período de pelo menos 3 meses para você começar a ver resultado aí, mas pode ser que venha rápido, né? Mas tenha paciência e continue, continue. Defina um caminho e continue nele, tá? Então, aqui está o nosso resumo, né, do nosso público-alvo. Vou abrir, vou pedir para vocês abrirem. Tem alguém que quer tirar print? Deixa eu deixar aqui. Eu vou deixar aqui por algumas partes, para quem quiser tirar print, tá? Aí. Vou deixar um pouquinho essa parte, depois eu abaixo, para quem quiser tirar print, e depois a outra parte. Quem está no clube não precisa, porque eu vou baixar esse documento e vou deixar lá. E a partir de amanhã, já vão pensando hoje qual é o público que você acha que daria certo. O que eu acho, né? Na minha opinião, na minha experiência aí de 16 anos de confeitaria, o que eu vivi, os melhores públicos para se trabalhar foram 3, que te dá maior margem de lucro, maior lucratividade, maior produtividade organizada, né? E previsibilidade. Foi o público de casamento, em primeiro lugar. Segundo, o público infantil de festa de luxo, tá? Não é qualquer, principalmente com os doces que a gente trabalha, né? Com macarrão, o público infantil de luxo e o público corporativo. Para mim, esses foram os melhores. Em breve, com fé em Deus, eu vou romper essa minha barreira e vou fazer. A minha loja do iFood está pronta, configurada, mas eu ainda não comecei. Para eu ver como é o dia a dia, né? Para eu saber como vai ser e eu poder falar para vocês. Estou estudando a precificação para trabalhar no iFood, é bem diferente. A gente sabe que eles têm 27%, né, de taxa, então é um pouco diferente. E não é a gente adicionar 27%, viu? Que dá errado essa conta. E a gente tem que aprender direitinho como precificar para realmente ter lucro, né? Não só ficar trocando moedas ali. E eu quero observar também se vai aumentar a procura por encomendas por estar no iFood. Eu vou fazer essas 2 observações e vou falar para vocês. Já tiraram print? Tem mais uma partezinha aqui.
Quem quiser já abrir o microfone para a gente conversar. Vou fechar aqui o. Se vocês quiserem abrir a câmera, abrir o microfone. Oi, Márcia, tudo bem? Oi, tudo bem? Se vocês quiserem tirar Então, dúvida, pode falar. é, na verdade, como eu coloquei ali, né? Eu tenho muita dúvida, porque assim, eu tô também fazendo uma transição, né? Do biscoito decorado para o macarrão, É, né? O macarrão, aí a semana passada foi até engraçado, né? Eu fiz uma conta de padeiro, né? Assim mesmo, padeiro mesmo, assim. Eu demorei 6 horas, 8 horas de trabalho para fazer 40 biscoitos, né? E foi rápido, né? Porque eu já tenho prática e tudo, né? Demoraria muito mais, mas assim, né? Agilizando, eu demorei 8 horas. Aí eu fiz essa conta fazendo macarrons. Eu conseguiria fazer, sei lá, 300 macarrons nesse período todo de 8 horas e fazendo um valor assim unitário, sei lá, 6,50. Nossa, triplicaria o valor que eu consegui do biscoito. a Então, gente tem que assim, eu fazer já sei que escolhas, eu né? não quero mais fazer biscoito. A gente tem que fazer escolhas. Ou você É, continua com o biscoito no seu cardápio, mas tem que aham, deixar o preço lá em cima, porque a sua mão de obra é o seu bem mais precioso, porque o seu tempo é sim, finito, né? Então você vai ter que pois é. precificar e a sua mão de obra muito bem, deixar o preço alto e colocar o macarrão como seu carro-chefe. Sim, aí assim, né, como agora tá vindo Natal, né, e tudo, eu quero ainda continuar surfando essa onda, né, porque eu já tenho Sim, um público mais ou menos, né, definido, mas assim, eu sei que o macarrão foi muito fácil, aí eu fiz um teste a semana passada, eu falei assim, eu vou patrocinar 2 dias, né, no Instagram, mas eu não sei fazer direito, né? Mas eu fiz mais ou menos assim, eu fiz uma quilometragem, o interesse, né? Acho que interesse. E, nossa, tiveram muitas olha perguntas, aí, né? tá vendo? Até mandei alguns orçamentos, mas bem assim, né? Superficial mesmo, né? Assim, lógico, um texto bonitinho, né? Mas assim, o maior interesse já foi por torres, né? Ótimo. Não, eu peguei, acho que uma pessoa só que queria, assim, alguma coisa individual. Mas, assim, todo mundo que perguntou sobre torres. E o meu público, que eu quero trabalhar com macarrão, é o corporativo, né? É o corporativo, porque esse público, ele paga, Exatamente, é o que ele, eu falei. Para né? mim, eu já Ele fiz é de muito segunda a corporativo sexta, né? também. É de Quando eu segunda a morava em São sexta. Paulo, eu fazia muito corporativo. E realmente é um Uhum. público que paga, né? A única diferença é que, assim, você tem que ter a nota fiscal, né? Sim, E você, às vezes, recebe só depois que entrega, depende da política de cada empresa, né? é Mas isso. são pedidos grandes e aí é nessa hora que você vai direcionar, definiu, direciona a sua comunicação para isso. Então você vai começar a postar oitenta por Uhum, cento do seu perfil vai ser corporativo, vai ter que ser a maioria. Nos seus destaques vai ter que ter corporativo, como uhum, encomendar, exemplos, como você personaliza na tag, no macarrão, com uhum, impressora, faz vários uhum. exemplos e posta. Vai Tá. aparecer público de outros sem ser corporativo? Claro que vai, e você vai atender, Sim. né? Não deixe de atender. Uhum. Só que, preferencialmente, não polua o seu feed com essas encomendas. Por exemplo, um batizado não tem a ver com corporativo. Posta nos Sim. stories e faz um destaque. Então, vai ter Uhum. lá. Se chegar alguém com batizado, vai se identificar, mas não vai estar no foco Uhum. principal do seu Instagram, entendeu? Entendi. Então, é muito Tá importante bom. definir justamente para isso, para você saber quais ações tomar. Eu defini. Aí, por exemplo, eu fiz uma degustação, né? Que eu acho que é importante. Assim, no primeiro momento, a gente vai ter que investir mesmo, não tem Uhum, jeito. Aí eu fiz uma degustação, né, para uma moça que trabalha numa empresa farmacêutica, sei lá. E ela levou. Disso me gerou, nossa, 3 vezes mais o valor. Nossa, 4 vezes mais o valor que eu cobraria dela, né? Se eu fosse cobrar individual, entendeu? uhum, Então, assim, já sei que o pessoal gostou, aí eu tô fazendo assim, tipo, olha, a cada 15 dias, né?
às quintas-feiras ou às segundas-feiras, que é o dia que eles vão lá presencial, eu tenho pronta entrega, Já faz né? uma lista de transmissão. Pega Aí o já tá me contato dessas gerando. pessoas. Uhum, então, aí eles já me adicionaram, aí eu já coloco lá, né? Ó, tem pronta entrega, aí eles estão pegando, né? Mas é isso, eu queria direcionar para o público. Então, assim, eu não sei, realmente, eu sou muito. Não, eu não sou leiga, mas assim, eu acho muito complicado, sabe? Tinha que ser mais fácil isso. Mas assim, essa definição que você passou aqui é no próprio Instagram ou tem que ter aquele negócio da meta lá, aquela conta do Facebook? Definição de público? Não, todo esse direcionado, né? É só Que você você postar. colocou. Esse direcionamento é para você. Só para Ah, você tá. saber. Aí, na hora É que porque você for existe, postar, né? Assim, lá quando você escolhe, né? Por sim, mas exemplo, um o que eu patrocinado. sugiro, se você, o seu Instagram está com postagens, com pronto para receber, com a bio, com tudo certinho para receber o público que você quer, quanto Uhum, menos interesse você colocar lá para impulsionar, é melhor. O tá. Instagram tem um algoritmo muito inteligente. Você Uhum, colocando lá, você vê que ele mesmo sugere. Quando você começa a fazer o anúncio, muitas vezes ele mesmo sugere lá qual é o objetivo que é para você colocar. Se certo. você quer mais visitas no perfil, se você quer mandar para o seu Isso, WhatsApp. Então, geralmente, ele é inteligente, obedece ele que ele vai. E aí, tá. se o seu perfil está alinhado e você coloca para trazer mais pessoas, como estão no seu perfil, pessoas Uhum, semelhantes, você não precisa nem colocar interesse. tá. Agora, se o seu perfil não está trazendo o público que você quer, aí sim você tem que usar o perfil lá de interesse, entendeu? Ainda não, porque, né, é o que eu falei, né? Eu tô migrando, fazer Uhum. biscoito, tem um monte de biscoito lá de tema infantil, E você não tem que né? E arquivar, assim, você só tem e que ir fazendo agora, novas postagens. e agora eu tô fazendo, né? Tô colocando as torres personalizadas, né? Por isso que o pessoal, né? Eu peguei uma que foi torre, né? E aí agora eu quero esse público, né? Tipo, aniversário de empresa, aniversariantes do mês, Uhum. né? Então é esse público. Mas aí E o aí, ó, direcionamento é na definindo o postagem que público, você tá falando. direcionamento é você saber quem você quer, e aí tudo que você Sim. fizer vai ser direcionado para essa pessoa. Então, Não, sim, até sim. a sua divulgação, se você quer público Tá. corporativo, quem você vai fazer parceria, quem você vai ligar e oferecer a amostra para degustação? RH, Uhum. marketing Uhum. das empresas, você vai ter que procurar, até você pode entrar no Uhum. LinkedIn e achar essas pessoas. Certo. Faz uma lista de empresas que tem perto de onde você mora. Entra no Uhum. LinkedIn, faz uma pesquisa e, e tenta entrar em contato por ali com as pessoas. As pessoas ali são muito receptivas. Procura lá, Boa. gerente de marketing da empresa tal, Uhum. manda uma mensagem, faz um perfil Uhum. corporativo da sua empresa lá. Ah, legal. Então, por isso que eu falo que é importante você definir o público. Cada público tem o seu Sim, universo, né? tem. Se é noiva, se o que é o meu público, quem eu procurei? Cerimonialista. Uhum. Não faz sentido eu ir no LinkedIn. Então, Claro. cada público vai ter o seu universo, por isso que é importante a Uhum. primeira coisa você definir. Se você testou 6 meses, investir só nesse público e não teve o retorno que você queria, que você tem que definir também qual é, porque senão você não sabe se você chegou, né? Tudo é Sim, importante a gente claro. definir metas. Uhum. E aí você para e reavalia. Será que eu vou insistir Tá. mais? Será que eu vou mudar minha rota? E, de novo. Tá bom. Obrigada aí pelas dicas. Mi, quer falar alguma coisa? Você tem vontade de entrar para o público de casamento, Mi? Infantil? Também não. Ai, Thaís, eu tô num dilema aqui, porque eu deixei de fazer os biscoitos decorados, não vou mais fazer. Não vai mais? Eu Nossa, fiz e oito, você faz cada coisa linda, hein? 8 anos, chega de biscoito. É, o biscoito é difícil porque eu acabei de sair e tomei um café. O café foi R$ 12. Se eu cobrar R$ 12 um biscoito, a pessoa acha absurdo. Eu demoro 2, 3 dias para fazer um biscoito. Você tira o café em 5 minutos, nem isso.
Mas daí você Não, vai ter que achar o público de luxo, é isso que eu falo. Aí você tem que achar o público A. Aí, para você atender o público A, qual é esse universo? Elas também têm assessoria, né? Elas também têm assessoria. Você vai ter que ter o seu perfil, as suas. Por isso que eu não escolhi trabalhar com público A, porque daí eu tenho que direcionar. As minhas embalagens têm que ser de luxo, o meu perfil tem que ser de luxo, então eu vou ter que contratar designer, eu vou ter que fazer estudo de marca. Dá resultado, dá lucro, sim, mas você vai ter que focar para esse universo. O que sim, você pode também pensar, Mi, é público de revenda. Ainda sim. mais que Só você um trabalha adendo aí, fora. ô Mi, só um adendo, né? Prazer, mas né? Eu também sou do mundo dos biscoitos. E só um adendo mesmo. Não sei se vocês viram, né? Assim, eu também não acompanho fofoca, nada disso, mas vem, né? Porque você, né, segue algumas pessoas e aí, se é relacionado, vem. Teve o aniversário da Rafaela Justus, né? Que é a filha do Roberto Justus lá, Ah, tudo. Você acredita que na festa tinha biscoito decorado com aquele biscoito de pintar? Eu até tirei um print horroroso o biscoito que tava lá, que era colado com MM, colado com Então, MM. eu não E sei se, mas eu aí, acho cara, quanto será que foi um biscoito daquele? Eu fiquei me nada. perguntando, Não foi entendeu? nada. Porque porque eles provavelmente fazem. foi patrocinado. É, verdade. Não sei nem Isso. quem, não nem falaram de quem era o biscoito, né? Porque não sei, mas estava lá o biscoito. Eu printei, eu falei, gente, que biscoito horroroso é esse, né? Tipo, Porque e se aí eu você vê, a fosse, pessoa não paga 12, não paga 18, não paga 20, então, porque mas se o eu fosse biscoito uma horroroso empresa estava lá na festa. Eu falei, que gente, de quem vendesse, será? então, se eu fosse uma empresa que vendesse para esse tipo de nicho, para Rafaela Justo tá de graça, gente. Eu quero mais é aparecer. E foi um desbunde mesmo o aniversário dela. Foi assim, uma mesa de não sei quantos mil doces aí. Foi bem teve uma repercussão muito boa. Então, o vestido, o aluguel, o hotel, enfim, né? Foi uma coisa bem assim, bem bacana. Eu gostaria, Thaís, de atender um público B e C. Eu não gostaria de atender o A. Eu já atendo o público A em outro lugar que você sabe. E eu conheço esse público. Então, eu também não Não é o público que eu quero trabalhar. também não. Não é. Então, talvez seja isso mesmo. Eu gostaria de trabalhar com casamentos, mas a faixa do público da classe média baixa, de Ótimo, média a baixa. exatamente. Eu também não tenho foco de público A, não tenho. Não tenho paciência. E aí, ó, quando você decide isso, depois, né, que tem outros passos. Como eu falei, o público é o primeiro pilar. Quando chega lá em posicionamento, porque daí você tem o público, casamentos, aí você tem as características, renda B e C. Aí produto, macarrão. Quando você chegar em posicionamento, você vai ter que demonstrar isso, que o seu produto é para essas pessoas. É Então, mais você vai acessível. demonstrar isso como? No preço. O preço é um posicionamento, então você não vai poder ser o preço mais caro e nem o mais barato. Você vai fazer uma pesquisa de mercado e você vai posicionar o seu preço ali naquela faixa de renda. Você vai demonstrar isso nas suas embalagens, nas suas postagens. Então, por isso que eu falo, é a peneira do público também. Porque daí você tem que conhecer as características desse público, quais os lugares que ele frequenta, qual é a faixa de preço das coisas que ele compra, qual é o bairro que ele mora. Para você fazer ações de parceria também com cerimonialista que atende o público C e B. Como que Entendi. esse público C e B vai querer fazer uma degustação? Você vai ter que descobrir. Então, é o primeiro passo para tudo. Aí você vai ver como tudo depois clareia na sua mente, conforme você vai fazendo e conforme você vai atendendo essas pessoas, porque daí você definiu, você vai nichar. Então, cada vez mais, você vai atender os mesmos tipos de pessoa. E aí você vai conseguindo definir ações, que nem eu falei da degustação aqui, que foi totalmente diferente do que eu tinha em São Paulo. Em São Paulo, ninguém queria saber onde que eu morava. Tanto faz como tanto fez. O importante é entregar, que ninguém quer sair de casa em São Paulo. É R$ 100 o Uber, a pessoa paga. Aqui não, a pessoa quer ver a minha cara ali pessoalmente.
entendeu? Eu Aqui o cheguei a pessoal é fazer muito rápido. degustação de mandar entregar caixinha, e meu retorno é muito baixo. Quando eu faço a degustação presencial, é 100% de fechamento de contrato, porque o meu público gosta disso. É que o Então, a gente pessoal é não muito tem... rápido a coisa, você tem que ser muito rápido. Se você não quer, tem outro na esquina que está querendo. E é assim, as Exatamente. pessoas não têm horário para marcar, para te conhecer. Infelizmente, para Exatamente. É tomar um totalmente, café, a gente não tem. é um público totalmente diferente. Mesmo sendo noivas, em B, mora em São Paulo, é diferente da que mora aqui, é diferente da que mora no Rio, é diferente de Curitiba, que eu já vi que eu sigo a Veri, né, lá que faz Veri Fragoso, né? Eu acho que é o nome que ela até tem aula dentro do curso de macarrons. Ela fala que lá em Curitiba, para ela vender doce, ela tem que alugar junto as peças que vão na mesa. Não é o buffet, não é a noiva, é ela que faz o doce que tem que fornecer as peças, senão ela não consegue vender. Então, cada público tem as suas particularidades e a gente tem que conhecer essas características. Isso que é que todo mundo fala, ah, você tem que conhecer as dores e o desejo do seu cliente. Nada mais é do que isso, o que que ele quer e o que que ele precisa. O desejo é o que ele quer, doce bonito na festa dele. O que ele precisa? Ele precisa que o preço seja o que ele pode pagar, ele precisa que você entregue, ele precisa vir até você, ele precisa. Então, tudo isso, né, é o que ele precisa. E aí, conforme você define o público e você vai conhecendo, você vai conseguindo atender essas necessidades. Eu demorei também para entender como que eu ia atender esses noivos aqui. E assim, e é uma coisa assim que eu gosto muito de trabalhar na minha casa, mas eu sei que aqui, se eu tiver um ateliê, eu vou crescer muito mais. Então aí fica nesse Entendi. impasse, se você vai querer fazer ou não. Mas É, e você já teve ateliê, né? eu Então já você tive o sabe ateliê como é que duas é. vezes. Eu tive em São Paulo e eu tive aqui. E eu gostava, assim, gente, foi uma coisa assim surreal depois que eu abri o meu ateliê aqui, porque o povo daqui gosta. E eu abri num bairro bom. Porque aqui, se você tem isso também, eles são muito bairristas. Se você abre num bairro que é mais ou menos, as pessoas não vão lá, Com certeza. não vão, simplesmente. Então, mas assim, eu sentia muita falta de trabalhar na minha casa. Mas daí eu vou ter que escolher. Eu vou querer crescer ou eu vou ficar aqui, por enquanto, para mim tá confortável assim, porque eu tenho os cursos, eu tenho muito, muito trabalho. Mas eu tô pensando em abrir um ateliê de novo, porque eu tô limitada. Entendeu? E quando eu estava lá no meu ateliê, eu recusava a encomenda, recusava, e era 100% das noivas que iam lá fechavam comigo. Então, E a tudo é questão isso, né? do iFood, você pensa em vender kits para festa ou coisas para a pessoa, por exemplo, vou fazer uma festa, quero encomendar, vou lá no iFood, pego, ou coisas para você consumir no dia a dia? Consumir, eu pensei em colocar para consumir e para presente. Caixinha com 4 Entendi, macarrões para presente. Eu pensei em fazer o macarrão e o pão de mel. Eu não sei se o bem casado sairia. Então, eu pensei em entendi, fazer macarrão e pão de mel. E fazer kits. Porque também já vi que para vender no iFood, se você não tiver um valor mínimo, por exemplo, pedidos de no mínimo R$ 30, não compensa. Então, eu vou ter sim, que ver sim, tudo isso. E que aonde eu moro, por isso que eu ainda não comecei, mas é uma desculpa, né? Eu vou começar. Eu moro num bairro que é afastado, que é condomínio não, de Lili, casa. fecha a porta. Filha, eu tô na live, filha. Pode. Fecha a porta. Ela tá bonitinho. Eu moro num Desculpa. bairro que é afastado, um condomínio de casa mais afastado do centro da cidade, numa área mais arborizada. Eu acho que vai ficar muito caro a taxa de entrega, entendeu? Aí o Pet começa a Então, eu não Sim, sei se vai dar certo, mas eu vou testar. entendi. Aí depois eu Sim, quero observar esses pontos, e daí eu consigo, pelo menos depois de um mês que eu estiver fazendo, eu vou conseguir falar para vocês o que eu achei. tá bom. Mas eu quero fazer sim, porque eu penso, pode ser um meio de divulgação também. Principalmente, tem muita gente que me pede se eu tenho presente.
E aí eu vou ter aquelas opções ali, entendeu? Nada personalizado. Vai ser caixinha com 4, que para mim é o que eu mais gosto de vender, é a caixa com 4. Eu tenho bastante Você, aqui. você vai deixar congelado. Vou deixar congelado. Então, só que daí eu não sei, eu não testei ainda, tipo, se dá certo eu tirar o. Eu tenho assistido algumas professoras de confeitaria, tenho acompanhado, que elas trabalham com iFood com produto congelado e usa no micro-ondas no modo descongelar. Eu não sei se o macarrão vai dar Hum, certo. Vou ter que testar, uhum, né? interessante. Porque daí é usar no modo descongelar sem deixar aquecer. Entendi. Pra- Nunca usei. Eu, eu também não. Nem sabia que isso existia. E Ó. eu vou ter que. Eu já deixei macarrão congelado para eu testar. Aí, pelo menos, isso já é uma. Mesmo que não use no iFood, eu já vou testar e já vai dar para saber se vai ficar Ah, dá mole. Consigo. Dá certo congelar. Eu já congelei para fazer teste também. Não, Só congelar que é assim. sim, mas eu digo descongelar no micro-ondas. Ah, no micro-ondas não. É porque, Porque se tipo, você em está no uma hora. iFood, sai o pedido e você descongelar na hora no micro-ondas, porque o processo que eu faço de descongelamento é o normal, tira do freezer, põe na geladeira, depois na bancada, espera chegar na temperatura ambiente para poder abrir a embalagem. Agora, esse modo de descongelar, que essa professora em específica que eu estou acompanhando, ela faz de bolo no pote, até de mousse. E aí ela descongela no micro-ondas, no modo descongelar, sem deixar aquecer, porque daí que ela diz que é isso que não deixa amolecer, perder as características, não pode deixar aquecer. Então tem que ser tipo de pouquinho em pouquinho, na potência baixa ali, né? Então eu vou ter que testar. Então, veremos cenas dos próximos capítulos aí. Sim, fazer um Ó, BBB. E eu quero fazer e ir mostrando nos stories no dia que eu abrir meu iFood. Vamos ver como tá vai ser. Se certo. vai ter 0 pedidos, né? Faz parte. Então, na questão de você ser o público, né? Eu já estou pensando, claro, no Natal, porque o Natal é o que a Eu gente mais também, é. vende, né? Eu sempre me preparo em outubro, eu já começo a tirar as fotos, montar o catálogo, tudo de novo, né? Uhum. Aí decidi que não vou mais fazer os biscoitos decorados. Vou voltar com os cookies, que vendem sempre muito bem. E a embalagem é uma coisa importante, né? E daí eu acho que talvez para o próximo ano definir melhor o O público. público. Sim, É sim. isso. É, tá ótimo. E veremos as suas cenas do próximo capítulo também. Também. Mas pensa nisso também, Mi. Se você não é tão assim com casamento, pensa em revenda. Em pontos de revenda, né? Em cafés, em lugares assim, quem sabe? Ou no Sim, Ou próprio parceria com outras corporativo, né? confeiteiras, né? Eu, eu quando estava também. fazendo os doces de casamento, eu não, eu tinha uma confeiteira uma pessoa que eu comprava, que ela é até de São Paulo, e ela fazia parte dos chocolates, parte de copinho de chocolate, tudo. Eu só recheava e entregava, entendeu? Já agiliza Sim, demais. Então, ela era uma pessoa que trabalhava com revenda de chocolates, ela não atendia o público final. entendi. Tem muitas possibilidades, né? E por isso que às Tem. vezes é difícil a gente escolher um. Só que escolher um é mais libertador. Vamos pensar. Vamos pensar. Mais alguém Tá quer bom, tirar obrigada. dúvida? Pê tá quietinha, sumiu, abandonou a gente. Gente, se não tiver mais alguma dúvida, então vamos encerrar. E amanhã eu já coloco o primeiro exercício lá, tá bom? E aí é bom para refletir, para testar, né? E aí, quando decidir, começar a colocar em prática. Gente, então boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Até semana que vem. Tchau.